Vem, Senhor, agora iluminar, Senhor, estas vidas, estas famílias, em nome de Jesus. Então nós vamos ver aqui o Salmos 27, e o que é que eu estou trazendo o ensino hoje aqui? Confiar em Deus. É isso que nós precisamos, tá? Que nós temos que confiar em Deus mesmo. Porque se eu confio em Deus, é sinal que eu tenho a palavra dentro de mim. Se eu confio, eu não tenho medo, eu obedeço, eu ando com Ele. Então, Salmos 27. Nós vamos ver aqui, nós vamos ver algum versículo, mas o primeiro, vamos ver só o primeiro versículo, para depois a gente entender o que Deus fala sobre isso. Olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então isso aqui é uma palavra profética, que ele está falando para quem nasceu de novo. Salmos, Jesus está em quase todos os salmos. São profecias, certo? Qualquer dia eu vou trazer um exemplo de Jesus no Antigo Testamento, em alguma passagem, para você entender que é Jesus que está falando, ou Deus Pai está falando de seu Filho Jesus. Tem que discernir isso tudo, é muito profundo, é maravilhoso. Nós temos que conhecer mais esse Jesus para ter segurança, senão ficar vago, onde está esse Deus, sei lá. Porque ele não está num objeto, ele está na minha vida, no meu coração, com a palavra. Então o Senhor é a minha luz, deixa aí marcado, e vamos lá para João capítulo 1, Evangelho. Vamos lá para João grande, tem o João pequeno, que é a carta. João, capítulo 1, Evangelho. Mas nós vamos voltar para Salmos daí. Olha, veja só. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4, por enquanto. Diz assim, olha, ele não diz que ele é a luz, lá, o primeiro versículo que nós lemos, ele é a luz do quê? Da salvação. A luz é a salvação. Porque nós não estávamos nas trevas mortos, o diabo, trevas, inferno. Jesus veio com a luz e nos salvou. Olha isso. Por isso que eu disse a importância da luz, eu andar nessa luz, cada vez mais me aproximar da palavra, que é Jesus é a luz, ele vai me iluminando, para tirar o lixo da minha vida. Então, ele diz, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o verbo, Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Além de ser luz, ele é vida. E a vida era a luz dos homens. Amém? Então a vida é a luz. Por isso que nos tirou das trevas. Se anda na vida de Jesus, está na luz. Não está nas trevas, não está com o diabo. Por isso que nós precisamos da palavra. Porque a palavra é luz, meus irmãos. A palavra é que muda a cabeça. Ela que nos dá entendimento. O Espírito Santo usa a palavra para eu entender, conhecer esse Deus. Cair fora da mão do diabo. Vê quanto laço do diabo que tem. É muito laço. Com coisas, dogmas, usando inclusive a palavra dentro das igrejas. Com enganos, nós não podemos ter isso. De jeito nenhum. E discernir quando a pessoa está falando uma coisa ou outra. Então, vamos lá no versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Você viu? Foi o que aconteceu com o pastor David. Ele estava cheio da palavra, pediu discernimento, a luz veio, as trevas não ficaram. Aí, então, versículo 6. Eu ia ver até o 4, agora vamos ver o 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então Jesus veio e deu a luz para o nosso espírito. O nosso espírito era morto. O nosso espírito não tinha vida de Deus, era morto. Assim é com quem não é salvo. Mas ele colocou a luz no nosso espírito. Então ele é a fonte da luz em nossa vida. É Jesus. Por isso que nós precisamos nos agarrar a Jesus, para ter essa luz constante. Essa luz que ilumina as trevas que estão em nós, que não podem ficar. Que o pastor David explica muito bem no livro, quando ele fala do rei Baraka, que são áreas da nossa vida que nós não queremos entregar para Deus. Mesmo porque nem sabemos.
Nós estamos tão amarrados àquilo que nos envolve com pensamentos, atitudes, fortalezas, modo de pensar e etc. Achando que está bem com Deus, não está. Mas estudando a palavra, como eu estou ensinando aqui, você vai estudar e vai ver se você está entendendo, se você está vivendo, é isso aí. Então, entendi, eu estou vivendo isso, porque o que interessa é a prática. Não adianta só estudar e não praticar, você está perdendo tempo. Vai passar a tua vida inteira e você não tem nada de Deus dentro de você. Você tem que estudar e praticar. E eu estou dando mais uma pista para você. Você está vivendo o que você está estudando? É isso que interessa. A chave é essa, você está vivendo? Não, nem tanto, então eu preciso ir mais com ele. Preciso ir mais fundo. Certo? Então essa luz que vai entrando em mim, como o pastor David diz, e a oração em línguas então vai me ajudando, porque eu estou num ensino todo, porque ele não foi tão fundo no livro, que daí não ia dar. Mas ele é um homem que estudou muito a palavra de Deus, andou com as pessoas mais influentes do evangelho nos Estados Unidos, conceituados, que nem Oral Roberts, que tem a faculdade lá, e o cara era um homem de Deus mesmo, e tantos outros que tinham a Deus e ensinavam as pessoas. Inclusive ele foi pregar na faculdade dele e recebeu títulos de doutor e tudo mais, sem nunca ter estudado grego, hebraico, teologia, mas de tanto estudar a Bíblia, orar em línguas, o Espírito Santo revelou tudo para ele. Então ele estudou muito, não é só ficar orando em línguas. Estão acompanhando? É isso que tem que entender. Porque a pessoa que só ora em línguas daqui a pouco vai parar, porque não aconteceu nada na vida. Lógico que não, porque não estuda. Eu sei, eu entendo isso, porque eu sempre estudei. Senão eu já tinha parado, embarcado em outra, e estava aqui com óleo derramando da mão, do pé, de onde for. E também acreditando em faixa de luz e ouro, não sei o que, na mão. Tá certo? Porque você tem que ter revelação. Então é essa luz que vai entrar em mim para revelar o que não está certo na minha vida. Porque eu nasci em pecado. O primeiro nascimento. O segundo é o nascimento espiritual. E agora eu tenho que viver nesse segundo e ficar liberto do meu primeiro nascimento inteiramente. Isso é uma constância diária. Até o fim. Está valendo isso? Estão entendendo? A oração em línguas com o estudo ajuda. Você começa a ter revelação da palavra e de quem você é, onde você está errado. E os cuidados que você tem que ter. Você vai ter força para ficar na presença de Deus. Porque na carne você não tem força para ficar na presença de Deus. Na carne você não tem força para orar, para ficar lá horas na presença dEle, recebendo Ele e esperando Ele se manifestar. Vocês estão me acompanhando? Tem que estar no Espírito. Então, quando que essa luz aqui que ele está falando nesses versículos brilhou em nossa vida? O dia que nós aceitamos Jesus. Foi assim, de repente nós aceitamos Jesus porque clamamos por Ele, obviamente, eu quero Jesus. Aconteceu isso, certo? E essa luz então veio, precisou clamar para essa luz entrar. Porque ela bateu, mas ela não entrou do nada, eu precisei dele, eu clamei. Você aceitou Jesus, clamar é isso. Ele entrou, foi lá, naquele dia. Está entendendo? Aquela luz entrou. Agora ela tem que aumentar, porque a luz aumenta. Ela aumenta. É igual o sol, né, gente? Começa de um jeito e depois termina. Lá pro meio do dia, 3 horas da tarde, está num pico só. Aumentou muito. Estão acompanhando? A luz de Deus tem que aumentar em nós. Para a gente não ser tonto, andar atrás de bobeira, que não tem a ver, que não está dando retorno nenhum para a minha vida com Deus. Eu não mudo em nada. Estão acompanhando isso? Coisa vazia. A pessoa fica frustrada, aí fica andando de igreja em igreja. Por que a pessoa sai de uma igreja para outra, vai atrás de um, vai atrás de outro, e ouve esse, ouve aquele, lê isso e vai... Porque está frustrado. Não encontrou Jesus ainda. Não está fazendo isso que está sendo dado aqui. Vai fazer isso, você sossega de uma vez, porque você encontra Jesus. Você não precisa de outras fontes, porque Ele é a fonte. É só fazer isso. Quando faz isso, você está satisfeito. Não é o máximo? Que demais.
Você não vai atrás de 1000 pregadores e ver se tem um que prega melhor, outro prega. Você está satisfeito. Que mais dica que você precisa? É só ficar lá na presença dele. É isso que está faltando. Então, vamos lá no Salmos 27. Então, eu fui ler aquilo para dar a explicação do que está escrito no primeiro versículo de Salmo 27. Está valendo? Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Esta é a chave da salvação, meus queridos. Quem anda na salvação? Tem gente que foi salva e não anda na salvação. Tá o dia inteiro deixando o diabo destruir a sua vida. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Ainda no versículo 3. Que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Não estou com medo. Ele falou que não é para ter medo. Salvação não é para ter medo. Você está com medo de quê? O diabo começa a pôr medo em você, porque ele quer fazer aquilo na tua vida. Você não sabe? Quando você começa a ficar com muito medo, ele está... Ou é pensamento. Não estou ensinando isso? E você começa a pensar. Ai, se eu estiver na calçada e o carro passar em cima de mim, o que está acontecendo isso? E você começa a ficar com medo. Com medo de sair de casa. Aí um belo dia você está na calçada, o carro vem e passa em cima de você. Vocês estão me acompanhando? O que é o medo? Mas quem anda na salvação não pode ter isso. Quem anda na salvação anda na luz. Então não está andando na salvação. Nos frutos da salvação. Não está crescendo. Só ficou na salvação do primeiro dia. Mas pode ser até que já te perdeu. Porque anda com a força própria e não tem confiança alguma em Deus. Vocês estão me acompanhando? Não é bom saber isso? Meu Deus! Então tem que prestar atenção no pensamento. Né? Nossa, é um perigo esse negócio cair aqui em cima de mim e me matar. O diabo quer lançar medo. É mesmo, eu que não vou mais sentar aqui. Eu que não vou andar debaixo disso. Eu que vou me cuidar agora. Porque é mesmo, isso pode acontecer. E vai acontecer na tua cabeça. Porque você está aceitando. Tá valendo? Isso tem a ver com o que eu falei ontem. Tem que dar 1000 exemplos. Então cuida do teu pensamento, enche a tua vida de Deus, da luz. A luz tem que ser maior que essas trevas, porque afinal maior é o que está em você do que o que está fora. Você fala isso, mas é mentira, porque não é na tua vida. Está me acompanhando? Oh, glória a Deus. Por isso que você tem que orar e ficar lá, ver o que você está orando. Você tem que entrar na presença dele, para você ficar imerso dele. Isso muda a sua vida, porque você não vai ter medo de coisa que você está com ele. Você não tem medo de tempestade alguma, que ele está falando aqui, ó. Ainda que um exército, versículo 3, se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se entesourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aconteça o que acontecer, é para ter confiança, Deus está falando, tenha confiança, porque esse mundo está perdido. Pode estourar qualquer coisa, a qualquer hora, mas tenha confiança nele, porque nada vai acontecer com você que salvou, tem a herança. 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia! Está valendo isso? Senhor, eu quero a tua presença, eu quero estar nos teus átrios, eu quero andar na tua santidade, eu quero te conhecer, ver tua face, Senhor. Aleluia, começa a adorar o Senhor. Começa a ficar com medo, porque o diabo quer te parar, ele quer te matar, ele quer a mim, qualquer um de nós. Se eu der trela para os pensamentos, tá valendo? Não tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui. Ah, faz favor. Só Deus para pôr tudo ligado. Ele mandou eu pregar isso aqui hoje. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus quer nos ajudar. Ele está falando. Isso é a vida dele para nós. Essa palavra é profética. Quando fomos salvos de Satanás, Deus tirou toda a opressão, tudo que o diabo pôs na nossa vida, ele tirou fora. Não é para eu viver a vida de diabo. Qual que é a vida do diabo? É o medo, a insegurança, a falta de provisão, sem visão do caminho de Deus, falando bobagem. Sabe assim, a palavra, eu não tenho revelação, eu falo uma coisa assim, sem fundamento. Eu não vivo.
Sendo que a salvação, ela me dá a provisão. Porque o Senhor é a fonte de tudo que eu preciso. Pensa nisso. Tudo que você precisa é atrás dele que você vai. Então, os seus momentos com Deus todos os dias é a provisão para aquilo que você precisa. Ele vai sim cuidar da sua vida, do seu futuro, e você vai ver. Amém. Você vai ver o que ele vai fazer. Amém. Ele vai cuidar, mas você está com ele todos os dias, recebendo a palavra. Peraí, eu estou praticando? Aleluia. Estuda a palavra. Senta lá, pega o caderno, pega a Bíblia, pega o lápis, escreve o que quer dizer isso, vai no outro, para um pouco, ora em línguas, eu estou vivendo. Não, nem tanto. Então eu preciso, então eu vou clamar, eu vou pedir. Então eu nem sei orar. Aí que você está orando certo. Porque você fica pedindo um carro, você fica pedindo dinheiro para pagar o imposto, você precisa ficar pedindo o remédio certo para te curar, você fica pedindo, não sei. Ai, para com isso. Ele vai fazer tudo, vai vir na tua mão, vai acontecer. Certo? Tá valendo? Senhor, isso é oração. Isso é andar com... Esse é o evangelho. E as pessoas não querem. Quer ficar solto aí na rua com o diabo. Porque não quer se entregar a Deus. É muita fortaleza, é muito diabo. E você vai estudar na sua casa. Porque isso não tem fim. Isso aqui Deus quer falar para você crer que Ele é. E fazer, vai fazer na tua casa. Fica com Ele, se entrega. Tá valendo? Então, quando nós clamamos Jesus, Ele vem em auxílio. Agora, em vez de eu clamar Jesus, eu fico atenta ao que está me rodeando, a minha circunstância, o meu problema, a minha dificuldade, o meu nada. Eu fico lá, eu fico clamando para essas coisas. Pensa nisso. Pensa, você conseguiu chegar onde eu falei? Em vez de eu ficar lá com esse Deus, eu te adoro, você diz para eu não ter medo. Não, não vou ter medo. Você é o meu Senhor, a minha luz, a minha salvação, rocha da minha salvação, minha fortaleza. O seu nome é Deus forte. Você está comigo, eu nada temo, Senhor. Você está aqui. O Senhor é o meu provedor, está escrito. Nada vai me faltar. O meu pastor está cuidando de mim, eu te agradeço, eu te louvo. Eu nada temo, Senhor, eu nada temo. Eu nada temo. Imagina Jesus na tua frente e diga, não temas, eu estou contigo. O Senhor está aqui comigo, o Senhor está comigo. Aleluia. Começa a praticar. Eu repreendo o medo, eu repreendo a insegurança. Eu repreendo agora a falta do que eu preciso. Eu repreendo. O Senhor já me deu tudo além do que eu peço ou entendo. Em Cristo Jesus, não, Senhor. Ah, mas você nem conhece a Bíblia, você lá vai falar isso? Você nem sabe lá, você não precisa saber onde está, mas você tem que saber que isso existe. Para falar, certo? Mas você está envolvido com Ele, o Espírito Santo está junto, senão não tem retorno. Você está falando só da boca, não é daqui. Não é o clamor, é diferente. Gente, que demais, fala gente. Essa é a chave, você está andando, sabe, sobre serpente e víboras. Mas nenhum mal te acontecerá. E nenhum dano virá para a sua vida. Não é isso que ele disse? Então, por isso ele está falando, confia. Ainda que um exército se levante para acabar com a tua vida. Seja dependente de Deus. Todas as vezes que eu precisei de coisa, eu nunca vim aqui falar para ninguém. Porque eu não vou pôr peso da minha vida em você, que você não é Jesus. E você não vai poder me resolver os meus problemas. Você pode fazer uma coisinha ali, sabe assim, uma aspirina, né? Mas não vai curar, não vai resolver. Vocês estão acompanhando? Então, isso não quer dizer que você não possa ou não deva se aconselhar com uma pessoa que ande com Deus. Aliás, deve, porque Deus vem, age, pode orar junto, porque oração em concordância tem poder com quem realmente está no Espírito. Certo? Mas não é o caso de eu querer ter dó de mim, que é esse aí, quem não anda com Deus tem dó de si mesmo, né? Ai, que dó de mim, olha, né? Fica aquela coisa, aquele chororó, horroroso. Então, o que declara esse salmo, em versículo 1? É a declaração de Deus que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é a luz. Ele se declara, eu sou a sua luz, eu sou o seu Deus. Gente, olha que demais.
Ele fez isso com o povo de Israel, o povo não quis, foi adorar ídolos. Veja o que é o coração humano. O coração humano sem Deus, que não está salvo. Você está salvo, e aí daí? Você tem que andar nisso que Deus falou. Você não é uma pessoa que não é salva. Você é uma pessoa salva. É para você. Não é para fazer o que eles fizeram lá no deserto. Né? Construir um bezerro de ouro. Sem Deus. Como se estivessem sem Deus. Você ficar com a tua força, contando as tuas migalhas, para dizer que você está bem, que você está salvo, que você tem o que pagar. Como pagar e se sustentar. Não é por aí. Isso é miséria. Miséria absurda e absoluta. Sem Deus, não confia. Estão me acompanhando? E age agora em casa, em todos que estão ligados a nós. Toca agora cada um, Senhor. Toque essas famílias, toque esses corações. Age agora com o seu poder. Vem, Senhor, agora iluminar, Senhor, estas vidas, estas famílias, em nome de Jesus.